domingos deste mês que se inicia agora em maio, e também terminando hoje, nós vamos dar início a estudos sobre o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos conta nada mais, nada menos do que a história da igreja. Amém, gente? A história da igreja está contada em Atos dos Apóstolos. Aliás, a história do início da igreja, né? Porque a igreja continua viva. Amém? Continua de pé. E eu quero, junto com vocês, quero que você esteja aprendendo comigo. Você gosta de aprender? Gosta de verdade de aprender? Então, todos os domingos, você não perca esses dias aqui. Eu não sei quantos domingos vão durar. Amém, gente? Olha o pastor enquanto eu falo agora. Eu não sei quantos domingos vão durar este estudo, porque o assunto é muito vasto, nós temos muita coisa para aprender. Então, hoje nós vamos dar uma base de introdução. Durante esta semana e os próximos dias também, o próximo mês, eu estarei enfatizando muito que toda a igreja participe destes cultos, amém? Que não percam estes cultos de domingo, porque estaremos ensinando sobre a grande obra de Deus na sua igreja e como uma verdadeira igreja de Cristo permanece de pé, amém? Então, todos os domingos nós vamos estar estudando sobre este assunto, que eu não tenho dúvida que vai terminar este propósito, este seminário de estudos sobre Atos dos Apóstolos, e nós vamos estar cheios de discípulos aqui. Amém? Cheio de pessoas fervendo o coração com o entendimento de que também devem fazer parte dessa obra, que também devem entender que devem estar introduzidos no propósito de Deus na igreja de Cristo. Amém, irmãos? Logo após a ressurreição de Cristo, quando dá início aqui em Atos dos Apóstolos, nós vemos alguns pontos importantes antes de nós entrarmos nos estudos do livro de Atos. Uma das coisas de referência que nós temos que guardar, e não esquecer de jeito nenhum, que o livro de Atos dos Apóstolos só tem uma base fundamental, aliás, tem uma base fundamental no Espírito Santo. Amém, gente? O Espírito Santo de Deus é aquele que governa todos os fatos e atos acontecidos após a morte e ressurreição de Jesus. Então, a chave para você entender o livro de Atos dos Apóstolos é você ser cheio do Espírito Santo. Então, por que isso, pastor? Porque desde o princípio foi o Espírito Santo que governou os apóstolos, que direcionou os discípulos, que levantou novos obreiros, que levantou tantas e tantas nações que até hoje estão de pé pregando sobre o nome de Jesus, ensinando a doutrina de Cristo, de cura, de libertação e de salvação em Cristo Jesus, ensinando o batismo nas águas de arrependimento e ensinando sobre o batismo com fogo, que é o batismo com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, a base fundamental em Atos sempre foi o que, gente? O Espírito Santo de Deus. E o que é a base fundamental para nós sermos igreja hoje? Ser cheios do Espírito Santo. Para que sejamos uma igreja segundo as santas palavras de Deus, devemos também andar segundo o Espírito Santo nos direciona. Amém, gente? Vamos começar em Atos, capítulo 1. O versículo também é o versículo de número 1. Diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de Jesus, que começou não só a fazer, mas também a ensinar. Só para a gente entender, nós não temos aqui diretamente entendimento quem foi Teófilo, mas há algumas indicações que Teófilo foi um tipo de mestre de Lucas. Para quem não tem esse conhecimento, quem descreveu pelo Espírito Santo o livro de Atos dos Apóstolos foi o doutor Lucas. Como doutor Lucas? O médico. O médico Lucas, que descreveu tanto o terceiro evangelho de Lucas, como também o livro de Atos dos Apóstolos. Quando alguém perguntar para você, mas viu, tem lá Mateus, Marcos, Lucas, João, quem escreveu Atos? Quem escreveu Atos? Lucas, que era doutor. Andava com Jesus? Não.
Lucas não andava com Jesus. Lucas foi um homem que foi levantado no período do ministério do apóstolo Paulo. Há alguns descritos, eu não estou aqui para contar história para você, mas para conhecimento. Há alguns historiadores que dizem que a história de Atos foi descrita antes mesmo da morte de Paulo, porque você não encontra a narrativa da morte do Paulo no período desse livro de Atos dos Apóstolos, mesmo mostrando até quase dias antes da sua morte. Mas então entendemos nós que o Lucas, ele descreveu essa carta a este Teófilo, que poderia ser um mestre dele, alguém que o ensinou, alguém próximo dele, estava ali também recebendo essa carta. Lembrando que o primeiro tratado, a primeira carta que foi enviada, que no caso era o primeiro pergaminho, foi o livro que, na verdade, para nós é um evangelho, o evangelho de Lucas. Amém, gente? Por isso que tem essa maneira introdutória no capítulo de Atos. Amém, gente? Amém? Vocês estão me entendendo? Quando o pastor começa a falar difícil, né? Fica difícil entender. Então, se você não entendeu, eu gosto de achar você e gostando de aprender. Amém? Versículo 2. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, como que foi, gente? Se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando o que respeita a vida de Jesus. Ele falava do reino de Deus ou dele mesmo? Do reino de Deus. Jesus ressuscitou e disse aos discípulos: continuem anunciando o reino de Deus. Como que a igreja de Cristo hoje tem que viver? Anunciando o reino de Deus. Nós temos que continuar na mesma tocada, nós temos que continuar na mesma lida, não podemos inverter, não temos que modernizar as coisas da igreja. Jesus já nos ensinou a base, nós não temos que criar nada para que as pessoas queiram Jesus, amém, irmãos? Há muitas pessoas que são de Jesus, há muitas pessoas que servem a Cristo, mas infelizmente muitos não conheceram a Cristo, o Cristo bíblico, o Cristo que está descrito em Atos, o Cristo que está descrito em Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje nós vemos muitas igrejas, para acrescentar público às suas igrejas, que estão criando um mercantilismo, trazendo estratégias de marketing. Sabe o que é marketing? Você já olhou para uma coisa e teve desejo de comprar? Aquela propaganda é o marketing. Tem igrejas que criam marketing, né? Nós vamos para a montanha, é marketing. Cuidado, tá, gente? Porque os trabalhos que nós temos que aprender estão descritos aonde? Na palavra. Nós não temos que acrescentar nada, muito menos tirar. Então nós não temos que criar nenhum subterfúgio, nenhum meio para as pessoas encontrarem Jesus. O que Jesus ressurreto, vivo, disse? Olha, vocês continuem a falar do reino de Deus. Só falem do reino de Deus, só falem dos evangelhos, pregue para as pessoas, ensine-as que elas já têm posse da salvação se arrependerem dos seus pecados e elas serão livres, amém? Este era o propósito do evangelho que Jesus disse: continuem a pregar o evangelho. Então, eu e você temos que inventar alguma coisa? Nós não temos que inventar, nós só temos que continuar pregando o evangelho, a palavra de Deus, não aumentar e nem tirar. Parece até redundante você falar a mesma coisa, mas nos faz necessário ouvir várias vezes isso, para nós não cairmos no conto do vigário. Alguns estão tentando transformar uma coisa tão simples, tentando fazer as pessoas acharem que é uma coisa tão difícil. Eu gosto de uma frase do missionário: o evangelho é simples e descomplicado. Quem complica ele? Somos nós. Então nós não temos dificuldade em compreender a palavra, mas não se esqueça, quando Jesus ressuscitou, passou quantos dias, gente? 40 dias. Vamos ler o 3? Quais então também, depois de ter aparecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do reino, do que respeita o reino. Jesus viveu antes da sua morte e ressurreição falando do reino de Deus. Ele ressuscitou falando do reino de Deus.
Então, antes de Jesus, o reino de Deus já era pregado. Aliás, antes de Jesus, na sua vida, o reino de Jesus já era anunciado. Depois que você recebeu Jesus, que você foi curado, foi liberto, depois que você recebeu a salvação, amém? Você tem que pregar o quê? Eu vou parar um pouquinho, eu não sei se eu posso fazer isso, mas eu quero até dar um adentro aqui. Pode gravar, Fer, isso aqui. Tem pessoas que quando ela veio para Jesus, ela veio suja do pecado, da imoralidade. Ela veio, já viu a expressão quando a pessoa ainda é cru? Que a pessoa não tem entendimento, que a pessoa chega na simplicidade e Jesus vai moldando a vida dela. Jesus vai ensinando ela, Jesus vai colocando ela no lugar certo, vai tirando aqueles pecadinhos de estimação, vai doutrinando aquela pessoa. Aí a pessoa cresce, batiza, cheia do Espírito Santo, começa a congregar, aí passa um tempo até alguns se tornam obreiros, outros pastores, e depois de um tempo começam a achar que há algo errado na história bíblica, que há algo errado na igreja. Diga misericórdia. Tem pessoas que ela antes de Jesus, como está escrito aqui, antes de Jesus, ela andava perdida, mas quando Jesus ressuscitou, quando Jesus nasceu no coração daquela pessoa, ela acabou esquecendo o propósito. Veja que alguns eram perdidos, como eu, como você, e agora alguns estão tentando mudar o evangelho. Não, porque esse evangelho não me enche mais. Então quer dizer que você está contra Cristo. Cuidado você pregadorzinho que acha que é muito entendedor, que um dia você pode sofrer. Cuidado você que acha que entende alguma coisa, porque sem a direção do Espírito Santo, sem pregar o reino de Deus, nós vamos viver afastados. Misericórdia, gente. Misericórdia a algumas pessoas que se colocam neste lugar aqui. Jesus passou 40 dias após a sua ressurreição, continuando a falar do quê? Do reino. Aí agora as pessoas querem ensinar terapia, querem ensinar... Gente, não há nenhum erro nesses tratamentos terapêuticos, não há nenhum erro nas pessoas que procuram o meio da psicologia, da psiquiatria em casos de necessidade. Mas grande maioria deles, entendemos pela palavra de Deus. Vamos pensar, lembro-me de uma pessoa na Bíblia. Quem se lembra da mulher samaritana? Jesus foi ao poço e quando chega lá, essa mulher está tirando água. Lembram disso? Aí Jesus encontra uma mulher cheia de vida. O que você encontra ali, irmãos? Uma mulher que está viva, está de pé, tirando água meio-dia, representando que ela não levantava cedo com outras mulheres, porque ela não se misturava com as outras. Era uma mulher que se sentia excluída, uma mulher que vivia depressiva pelos cantos. Jesus chega e muda a história dela. Numa palavra. Ai, Jesus foi psicólogo. Não, Jesus tratou o problema. Irmão, homem nenhum trata problema do coração do ser humano. O pastor não consegue fazer isso, o terapeuta não consegue, o psicólogo não consegue, o psiquiatra não consegue. Os dias desses eu falava com um doutor médico falando assim para mim: as pessoas que vivem de medicamentos para dormir, de medicamentos para depressão, elas escondem o problema, porque o remédio faz ela esquecer, mas quando passa o efeito ela volta a ficar doente de novo. Jesus não deixa um problema para amanhã, Jesus chega e resolve o problema. Então nós temos que deixar bem claro ao nosso coração, sem Jesus éramos perdidos. Hoje que somos de Jesus, nós não podemos voltar a achar que somos maiores do que o reino de Deus, que somos maiores que a palavra de Deus. Jesus nos trata, Jesus nos purifica, amém, irmãos? Então não vamos retroceder por nada, amém? Vamos ao texto, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não fizesse o quê? Não se ausentassem. Da onde? Olha um pouquinho ao pastor. Nós reconhecemos hoje que nós não precisamos. Já pensou se todo cristão tivesse que ir lá em Jerusalém? Já pensou? Acho que não, o espaço físico de Jerusalém não comportariam todos os cristãos do mundo. Ou seja, essa linguagem para nós faz referência em não deixar a palavra, não deixar a sua igreja. Quando eu falo a sua igreja, não é nem a questão do templo, mas não deixar os princípios. Desculpe, a gente está ouvindo tanta calhordice aí fora. Nós temos hoje, eu estava falando com meu filho hoje, era 7 horas da manhã.
7 e pouquinho da manhã. O Isaac falou: pai, está um meme passando aqui que está dominando a internet. Eu falei: meu Deus, meu filho tem 6 anos e me falar um negócio desse para mim. Daí ele falou assim: pai, eu vou colocar o meu canal no ar para poder dominar a internet no lugar desses caras que falam que não presta. Eu falei: ó, filho, fala de Jesus que vai ser bonito. Amém? Mas por que eu estou falando para você isso aqui? Tem pessoas que estão ocupando lugares porque tem gente querendo ouvir. Se está cheio de porcaria sendo ensinada, é porque está cheio de gente gostando de ouvir porcaria. Não quer ouvir palavra, não quer ouvir o evangelho. E por isso você vê muita mistura. Você vai ouvindo uns doidos aí, você começa a dar atenção às coisas que as pessoas misturam o evangelho com as mentiradas que estão colocando aí no ar. Gente, tome cuidado, a Bíblia nos dá direções de quem você deve ouvir, de quem você não deve ouvir. Amém, irmãos? Atos dos Apóstolos será uma receita para a tua vida. Este estudo vai ensinar você a não cair nas mentiradas que hoje você vê das religiões. Não vou falar nem das igrejas, porque muita igreja de Cristo começou com dificuldade, completo, mas vai chegando um tempo que pregar só o evangelho fica difícil, porque viver o evangelho é fácil? Não é fácil, vai ter que se acrescentar coisas, vamos criar alguns artifícios para as pessoas não quererem abandonar a Cristo. Para com esse negócio, continue com o reino de Deus, continue ouvindo o que a palavra diz, não venha deixar o seu coração afastar-se de Jerusalém. Ou seja, se aprendeu de Cristo aqui, não vá ficar procurando na igreja A, B, C, D, e eu não estou falando nem de questão de denominações, porque há muitos ministérios abençoados, amém, gente? Há muitas pessoas ensinando a verdade. O ponto nosso não é os ministérios, o ponto é o ensinamento errôneo. Veja, irmãos, por exemplo, se você, quem das irmãs já fez pão? Quem já fez pão ou um bolo? Se você faz tudo do jeitinho que você sempre fez, e chega um momento que algo que você sempre coloca, você não colocou sem querer. Vamos dizer que você não pôs fermento, que é uma base fundamental para o pão ou para o bolo, né? Tem que colocar ali o fermento. Depende, só se for o brownie, acho que o brownie não vai, né? Não vai, né, fermento, é que ele fica fininho assim, não vai fermento. Mas enfim, mas eu não estou aqui para falar de confeitaria, que eu não entendo nada, eu gosto de comer. Mas pense comigo assim, se faltar algum dos ingredientes necessários, não vai ficar a receita que você ia fazer. Então entenda, irmão, se você conhece metade do evangelho e metade você coloca o que você acha, não é evangelho, não é reino de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Então nós temos que viver puramente o evangelho. Não misturar coisas, não acrescentar coisas, para que nós não venhamos nos perder em nós mesmos. Então a frase dita é: não se afaste de Jerusalém, ou seja, não se afaste da obra de Deus, não se afaste da igreja, não se afaste de ouvir a verdade. Ah, pastor, mas parece de um tempo para cá que eu não estou mais tão feliz igual antes. Entenda que a alegria é relativa muitas vezes. Quando eu digo relativa muitas vezes, porque algumas pessoas só estão felizes quando elas têm dinheiro. Vamos falar a verdade, não tem momento que nós não temos dinheiro nenhum. Quem pode falar? Eu. Tem lojas que não tem dinheiro nenhum, meu irmão. Aí você vai ser motivado pelo seu dinheiro? Ah, pastor, aqui nessa cidade o povo é muito fechado, pastor. Eu vou embora daqui. Você vai embora daqui para poder achar outra cidade pior que essa? A questão, muitas vezes, que você acaba escolhendo segundo o seu sentimento. Vamos falar a verdade. Quem dia já acordou e olhou para o espelho e ficou com raiva de você mesmo? Você nunca ficou com raiva de você? Olha meu cabelo, olha minha cara, olha isso, olha aquilo. Quer dizer, tem dias que o seu sentimento te faz você ficar com raiva de si mesmo. Aí você quer se basear no seu sentimento. Então não se afaste de Jerusalém, não se afaste da palavra que você aprendeu. Base fundamental é Cristo. Sem Cristo nós ruímos, sem Cristo nós perdemos, sem Cristo a igreja acaba. Sem Jesus, sem base fundamental, estaremos numa areia movediça que uma hora ou outra você afunda. Então não sai de Jesus, permaneça na simplicidade. Ah, pastor, parece que eu não sinto alegria aqui nessa igreja mais. Eu não sei se você pode dizer isso agora, mas talvez um dia você vai poder falar. Um dia vai falar: puxa vida, eu estou numa igreja a qual o evangelho é a base, a qual o meu pastor não traz ênfase para ele, o pastor da nossa igreja, os irmãos, os membros da igreja, não traz ênfase para eles. A obra de Deus é realizada segundo a Bíblia, segundo a palavra. Esse é o fundamento que te mantém na igreja. Agora, se o pastor está enchendo minhoca, o pastor não está falando nada para você, o pastor não está te tirando você daquilo que é real, sensato, verdadeiro, único, simples, singelo,
abandone essa igreja. Agora, as pessoas estão procurando o quê, irmãos? Os fundamentos que alegram momentaneamente. O que são coisas que alegram momentaneamente? Quem gosta de fazer uma viagem? Quem gosta de fazer viagem, William? O William estava viajando, não é pegar no pé do irmão, não. A irmã Elta viajou esses dias, enfim, é bom viajar, não é verdade? Não é bom viajar lá nos alagados, irmã Rose? Dá um passeio, dá uma pescadinha num peixinho. É bom fazer um passeio. Só que perceba, um dia eu estava voltando com a minha esposa de uma viagem, minha esposa está ali, e ela falava, podia ser que essas férias não acabassem. Irmãos, será que a nossa motivação é só quando está tudo do jeito que a gente gosta? Será que é só o lugar? Não é o lugar, irmão, é a presença de Deus. Então não se afaste de Jerusalém, não se afaste da palavra, não deixe que coisas te alegrem, que a palavra seja a alegria da tua vida, que Jesus seja a base fundamental. Amém? Por que a igreja continuou e cresceu até hoje? Porque ainda a base continua a ser pregada. Por que ainda? Porque pode chegar um dia que ela não vai ser pregada mais. Como assim, pastor? Isaías 56, versículo 6. 5, 6. Jesus, 55, 6, é isso? Põe lá para mim ver. Isaías 55, 6. Leia, por favor, com bastante alegria. Vai lá, eu começo para não ficar disparelho aqui as vozes. Buscai. O que isso quer dizer, gente? Que chegará um momento que alguns vão procurar e não vão achar. Vamos na igreja para ouvir uma palavra que vai mudar a minha vida, que vai me ajudar a sair desse marasmo. Aí você vai na igreja, só tem ritos. Sabe o que é um rito? São bases que as igrejas, pessoas vão trazendo, né? Colocando na igreja para que nós percamos o principal propósito. A palavra é o principal. Não adianta a gente ficar 2 horas. É gostoso louvar a Deus? Louvor, bater palmas, sorrir é gostoso. Mas, irmãos, o louvor, ele prepara o momento para a palavra. Seu coração fica alegre, você está disponível a Deus, o coração está aberto. Mas um culto com 3 horas de louvor, onde a mensagem real não é pregada, não é culto. E hoje está se mudando. Você percebe que os mais jovens querem estar em quais igrejas? Onde tem 2 horas de palavra e 2 minutos de pregação. Por que pregação é importante? Porque senão você não cresce. Irmãos, os artifícios do culto não podem tomar o lugar. Gente querida e amada de Jesus, não pode tomar o lugar da santa palavra. Não pode ser a igreja bonita, não pode ser o ar-condicionado, não pode ser os telões que mostram a Bíblia, não é o som que é agradável, tem que ser a palavra agradável. Pode ser uma caixa de abelha, mas a pregação ela vai ao coração. Ela bate na alma, ela traz mudança. Diga graças a Deus. Então ouça a verdade, não saia de Jerusalém, não sai da palavra, não deixe de andar com Jesus, não deixe de congregar, não se afaste da igreja. Ai, pastor, ultimamente estou passando muita luta, então eu vou deixar a igreja. Mas vocês são uns crentezinhos fracos, hein? Já pensou nos dias que Paulo eles levavam pedradas nas orelhas, que eles voltavam ensanguentados, felizes porque conseguiram anunciar o reino de Deus. Quando eu digo vocês, é no sentido de me colocar também. Nós somos muito fracos, qualquer coisa. Estão falando de mim na igreja. Falam de você em todo lugar, irmão. Verdade ou mentira? Qualquer lugar, irmão. Fala no trabalho, fala no meio da família. Agora na igreja eu vou sair porque falaram de mim. Irmão, quase que eu falo, toma vergonha. Desculpa, falei. Vamos parar com isso aí, irmão. Vamos continuar onde? Olhando para Jerusalém. Vamos continuar olhando para Jesus. Vamos parar com esse negócio de ficar aí de conversinha fiada e vamos continuar olhando para Jesus. Amém? Eu vou lá que lá é mais legal. Irmão, cuidado, hein? Eu não vou falar muito, senão eu acabo falando que eu não devo. Versículo 4 aí, depois da vírgula. Mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. O que o Senhor disse? Fiquem todos esperando, aguardando, reunidos. 5. Porque na verdade, agora é bem importante você entender essa parte. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Presta atenção que isso aqui é de suma importância. Base. Isso aqui é uma base para um recém-convertido, mas pode ser uma base para você que já está 385 anos na igreja e você ainda não é cheio do Espírito Santo. Você entendeu o que eu falei? Vou repetir.
Isso aqui é uma base para quem acabou de se converter, acabou de descer as águas, mas é também para você que foi batizado há muito tempo e você ainda não é cheio do Espírito de Deus. O que está escrito aqui, gente? João batizou com água. Qual que era o que representava o batismo com água? Olha o pastor amado. Ele dizia o quê? Que o batismo com água era o batismo do arrependimento, que é o arrependimento de pecado, arrependimento da nossa vida pecaminosa. Agora, o batismo que Jesus está falando não pode ser muito tempo depois. Quer dizer, você não pode ficar vazio depois do batismo nas águas de arrependimento, porque depois de um tempo você começa a acostumar com a vida pecaminosa. E o que vai dar a você estrutura para entender se você está vivendo em pecado ou não, é o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, preste atenção, o Espírito Santo de Deus faz que o homem seja convencido que está em pecado. Então, se a pregação que o pastor está trazendo na igreja te faz você entender que é do Espírito Santo, a mensagem entra no seu coração e te faz reconhecer o seu pecado, isso quer dizer que o Espírito Santo está agindo na igreja. O pastor está pregando, mas quem está falando ao seu coração é o Espírito Santo. Você está entendendo que é Deus falando com você? Só que se você vai rebatendo essa palavra por muito tempo, chega um momento que você vai deparar-se com esse versículo: não pode ser cheio do Espírito Santo muito tempo depois. Ou seja, porque esse espaço de tempo que você foi batizado nas águas até ser cheio do Espírito Santo, pode acontecer muita coisa, muito desvio de conduta. Ah, pastor, mas quem é cheio do Espírito Santo não erra? Não estou dizendo que não erra. A diferença é quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Põe para mim Gálatas 5:22. Quem é cheio do Espírito Santo tem essas qualidades aqui, ó. Você pode ler junto comigo, bonito? Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é uma afirmação, é o fruto que traz para nós algumas qualidades, amém? Que fruto é? Amor, gozo, que é a alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e equilíbrio. Tem? Ou seja, se nós temos essas qualidades do Espírito Santo, nós vamos conseguir viver no pecado? Vamos? Se temos essas qualidades, eu vou conseguir, como Jesus disse, não deixe o sol se pôr sobre... Cadê os crentes da Igreja da Graça? Eu ensino isso aqui direto. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. É errado eu ficar irado? Não deveria, mas a Bíblia até nos dá um precedente. E você pode até irar, mas não peque. Quem quando fica irado peca? Você ficou com raiva de alguém, já começa a xingar, já fica com raiva, talvez você não fala, mas na mente você já começa, porque esse desgraçado, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Você já deixou passar o seu coração aquilo que a palavra tinha ensinado. Quem é cheio do Espírito Santo é avisado. Vou falar de novo, quem é cheio do Espírito Santo é avisado. Como assim avisado? O Espírito Santo sempre te avisa. Já preguei esses dias para vocês e falei, quem nunca pensou talvez em dar uma resposta de um xingamento para alguém? Quem nunca pensou em dar uma patada em alguém? Mas na hora que você vai falar, você falou, opa, minha carne não pode me mandar mais, a tua carne quer mandar você, não é? Sim ou não? Tua carne quer mandar você, ela quer fazer você, faça você vencer, mostre que você manda, mostre que você tem uma palavra para retrucar. Aí o Espírito Santo fala, calma, não é assim, tem equilíbrio. Ó, a palavra fala que tenha paciência, viu? Vamos amar essa pessoa, viu? Vamos ter cuidado, vamos ter zelo, amém, gente? Então, olha a importância, parece tão pequeno, mas é tão importante você entender que depois do batismo nas águas, quem não é batizado nas águas, me procure que eu vou batizar você. Se arrependa dos seus pecados, eu vou batizar você em nome de Deus, a você de casa também. Pastor, eu quero ser batizado nas águas, mas nunca se esqueça do que você vai ouvir, não pode ser muito tempo depois. E uma das evidências que você é cheio do Espírito Santo é quando você fala em línguas. Esse tema é um tanto controverso para muitas pessoas por causa da falta de pregação do reino de Deus. Quem disse isso foi quem, gente? Alguém falou sobre o Espírito Santo antes dos apóstolos? Quem falou? Jesus. Jesus nos deu essa autoridade. Ele disse, vocês precisam ter o meu Espírito Santo. E uma das evidências, não que seja toda a evidência, mas uma das evidências é o dom de falar em línguas. E eu já preguei isso aqui na igreja e nós vamos estudar bastante sobre isso aqui. Vamos consolidar em nosso coração esse assunto, muito importante. Tem que ter evidências do Espírito Santo em você.
tem que ter evidências, tem que ter práticas, tem que ter conduta, tem que ter caráter do Espírito Santo em nós. Amém, gente? Então, se preparem que nestes estudos de domingo, nós vamos aprender sobre esse assunto, amém? Eu não vou poder parar agora para falar somente do Espírito Santo, porque tem muita coisa para a gente chegar até lá. Certo, gente? Versículo de número 6. Aliás, antes de ler o 6, podemos demorar muito tempo depois? Não, tem que ser de imediato, não pode demorar. Porque o diabo começa a colocar dúvida em você. Já viu na internet a pessoa falando assim, quem fala em línguas é mentiroso. Isso aí, o pessoal fala que isso aí é mentira. Isso aí o pessoal começa a falar umas palavras bobas. Gente, presta atenção que eu vou te falar. Por causa dos ruins, por causa dos falsos, os bons começam a pagar um preço. Tem um doido aí na internet, aí não, né? 1 bilhão de doidos na internet falando besteira. Começa a usar umas palavras em inglês, dizendo, estou falando em línguas aqui, ó. The king, the power. Cuidado. Isso aí, meu irmão. Como que é, pastor? Fala alto aí. Quem falou? O André? Vem aqui, vem aqui. Você falou, você atrapalhou o culto. Vem aqui, André. Você só escutou? Ficou vermelho igual pimentão, Sabrina. O pessoal fica com essas besteiras, tentando ludibriar alguns. E diga de passagem, irmão, só tem circo porque tem palhaço. Só tem palhaço porque tem público para ouvir. Gente, nós, quando oramos em línguas, nós não oramos para nenhuma pessoa aqui, amém, gente? Isso é uma oração personalíssima. Sabe o que é uma oração personalíssima? Uma oração pessoal entre você. Isso é uma oração personalíssima. É aquela oração, por exemplo, eu posso orar pedindo que Deus perdoe você, mas se você não se arrepender, não vai resolver, porque essa oração tem que ser de onde? Da sua boca, do seu coração. É uma oração personalíssima. Então, a unção do Espírito Santo, irmão, ela é evidente na pessoa, mas é um contato dela e Deus. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso aqui, para não cair nesse besterol que estou ensinando. Aí, uma verdade acaba se tornando uma mentira por causa dos mentirosos. Se torna mentira para quem gosta de zombar, mas para quem conhece a palavra, para quem tem aprendido do reino de Deus, entende que ser cheio do Espírito Santo e falar línguas é uma evidência clara, verdadeira e não mentirosa. Amém? Voltando 6 agora. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Jesus está com os seus discípulos. Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Para e olha para mim. Gente, você tem um encontro com Jesus. Jesus ressuscitou. E ele veio até os seus discípulos. Foi quantos dias? 40. Aí eles têm a oportunidade de fazer uma pergunta para Jesus. Jesus, viu? Como que é aquele negócio que o senhor falou para nós lá, dizendo que o senhor restauraria o reino messiânico, o reino de Deus? Como é que vai ser? Que vai começar hoje, Jesus? Vou fazer uma pergunta para você. Jesus está falando de algo muito mais profundo e eles estão pensando nas coisas terrenas. Sabe por que às vezes nós não somos cheios do Espírito Santo, irmão? Porque nós estamos muito terrenos, nós estamos muito no natural, não entendemos as coisas espirituais. Não entendemos a ação de Deus. Por que eu estou te contando isso? Imagine só, vamos pegar um pouquinho de base do que está escrito no texto. Senhor, quando o Senhor restaurará isso? Quando o Senhor fará aquilo? O que eles queriam que acontecesse naquela hora? Que naquele dia acontecesse o grande fato que esperamos até hoje, que era a vinda de Jesus levar os seus salvos, buscar a sua igreja, mas ainda o evangelho não tinha se espalhado no mundo. As pessoas não tiveram acesso à pregação. Então, a ação do Espírito Santo, a ação de Cristo era que eles não ficassem preocupados com os acontecimentos desta. Amém, gente? Diga, eu vou ser cheio do Espírito Santo quando eu não me preocupar com os acontecimentos dessa terra. Amém? Se você fica preocupado com os acontecimentos, você fica perdido. Jesus disse, quando chegar o fim, haverá terremotos. Quem já ouviu falar de terremoto? Quem já viu prédios que disseram que não cair? Lembram disso? Vocês já viram grandes tufões, vulcões em erupção, destruindo cidades inteiras? Você já deve ter ouvido falar de guerras entre si, guerras Primeira, Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro guerreando. Quanta coisa já se ouviu falar, quantos pré-anúncios da volta de Jesus estão claras e evidentes para nós. Mas a Bíblia fala, Jesus disse que tudo se cumprirá até que toda pessoa conheça o nome de Jesus.
Tem muita gente que ainda não teve acesso. Como assim, pastor? É tanta igreja? Você está no Brasil, irmão. Vamos para a China? Vamos para a Índia, onde as pessoas elas beijam o casco de um boi? Onde as pessoas idolatram uma imagem de um elefante? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Vocês estão entendendo? Ah, pastor, nosso país é um país laico. O que é isso? Você tem direito de acreditar no que você quiser, Deus, em Deus, no diabo, quem você quiser. Mas tem muitas pessoas que não têm acesso à palavra. Isso quer dizer o quê, gente? Que ainda há muito para acontecer, há muito a se pregar para que Cristo venha buscar a sua igreja. E eu não estou datando isso, tá, gente? Porque Jesus disse o quê? Nem mesmo o filho sabe quando o pai voltará para trazer o seu filho para buscar a sua igreja. Então, quando você escutar esses pastorzinhos, essas igrejas, dizendo, vai ser amanhã, não vai lá, Jesus disse. Quem lembra disso? Leia o Evangelho. Jesus disse, quando falar, ei no Cristo ali, o que acontece? Enxurrada de gente. Vamos aprender a ser homem como Jesus. Tá? Vamos lá, não sei o quê. Vamos aprender a ser mulher como Jesus mandou. Não, irmão, não é assim que Jesus se manifesta. É pela pregação da palavra. O reino de Deus se manifesta com caráter, com justiça, com cura, com libertação, com salvação. Amém, irmãos? Modinhas sempre aconteceram. Vocês vão estudar comigo em Atos aqui. Estou dando só uma introdução, hein? O livro de Atos dos Apóstolos nos mostrará que desde aqueles dias já tinha gente querendo ser Jesus, irmão. Alguém lembra de um homem chamado Bar Jesus? Está na Bíblia. Pessoas que tentavam ser igual Jesus, não como Jesus no sentido de caráter, de ofício, de viver como Cristo, mas queriam copiar Jesus. Quem viu falar do tal do Henri Cristo? Alguns vieram e outros ainda virão. Não saiamos da simplicidade. Gente, cuidado, porque o pensamento terreno te faz esquecer do principal propósito, que é as coisas celestiais. Se você só pensa nas coisas terrenas, você não chegará a entender as coisas espirituais. Só pensa em dinheiro, só pensa em conquista, só pensa em passeio, só pensa em ter o melhor, entenda? Não é errado essas coisas, o errado é você tirar o propósito fundamental, que é agradar a Deus, que é viver para Deus, para viver as coisas fúteis desse mundo. Um dia eu escutei um rapaz, um filósofo, falando assim, filósofo, não tem nada de Jesus, ele dizendo assim, se você viveu num lugar e foi muito feliz naquele lugar, e passou muitos anos você voltar lá, não volte lá, que você vai ter uma memória ruim. As coisas mudam, não mudam? As pessoas mudam. Mudam muito, mudam pouco? Muito. Sabe aquelas pessoas que antigamente falavam assim, eu colocava a mão no fogo por ela, hoje você não dá R$1 por ela. Verdade ou mentira? Irmãos, então entenda, irmãos, as coisas mudam, até os lugares belos vão mudar um dia. Tenha essa consciência que ficar preso no que é terreno, no que é natural, vai te fazer entristecer, vai te fazer procurar outra igreja, vai te fazer procurar outro pastor, vai te fazer procurar nem pastor, talvez vai te fazer procurar um guru, te procurar na estrela, te procurar na árvore. Porque nós cremos que Deus é o Deus da natureza. Cuidado com isso, irmão. E está cheio de gente atrás desse negócio aí dos reiki. Ai, falei demais, né? Verdade, irmão. Está lá a irmã fazendo, eu vou na terapia, chega na terapia, faz um monte de mandinga, você nem vê. Faz um monte de mandinga lá com o corpo da pessoa, irmão. E vira de um lado, e vira do outro. Eu saí renovada. Renovada pelo capeta, irmão. E quando eu digo isso, mais uma vez, estou generalizando? Não, há locais que vão fazer uma grande obra que vai ajudar a pessoa, mas muitos deles misturam o que é certo com aquilo que é errado. Mistura algo, a irmã falou a palavra que eu ia falar, algo místico. Coloca um negócio místico ali. Quem já foi em vencedor? É porque lá nos interiores não fala benzedor, tem um vencedor ali. Você vai no vencedor, o vencedor pega uma arruda, estrala os dedos, né, irmão? Está lá, irmão, chamando um guia e a pessoa está lá atrás do guia, irmão. Não, pastor, que lá tem um indião. Eu dou risada não com zombaria. Não, porque o índio lá faz umas cirurgias assim, sabe, sem cortar. Faz assim comigo, ó. Faz assim comigo, irmão. Para não falar besteira, né? Cuidado com isso aí, irmão. Jesus não está nos ensinando isso na sua santa palavra.
E quem assim vive, irmãos, mas é uma pessoa tão legal, pastor, é paz e amor. Cuidado. Virão muitos falando o quê? Jesus, Jesus. Mas ali eu não estou, disse o Senhor. Amém, irmãos? Então pare de pensar somente nas coisas terrenas, só nas coisas dessa vida. Comece, pastor, quanto que vai ser o reino? O que eles queriam dizer? Nós vamos ser grande, né? Nós vamos ser grandão na terra, nós somos discípulos de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. Aquilo que nós esperávamos aconteceu. Então, se o reino vai ser estabelecido, nós vamos ser grande aqui, hein? Nós vamos dominar no mundo. Diga misericórdia. Irmão, os discípulos viram Jesus ressuscitado e estava com a cabeça ainda na terra. Não entenderam que o propósito de Jesus era espiritual. Não era somente as coisas naturais. Amém, irmãos? Versículo 7. Aí Jesus responde. Disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou até mesmo as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora é bem claro para nós. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins. Eu preguei esse versículo para vocês recentemente. Quem veio no domingo de Páscoa costumou falar isso aqui. O Espírito Santo nos encherá de autoridade para quando a gente abrir a boca, Ele fale por nós, nós possamos ganhar primeiro quem? Vocês lembram da palavra. Primeiro aonde, irmão? Jerusalém está onde? Nossa casa. Eu vou ganhar os da casa primeiro. Tem alguém da tua igreja aqui que você congrega que não está bem? Vamos ganhar essa pessoa, vamos trazer essa pessoa para a luz, vamos tirar das trevas, esse pensamento que ela está errado aí. Vamos falar de Jesus na nossa casa. Depois, Samaria, os nossos irmãos, que nos odeiam muitas vezes, não é verdade? Irmãos que nos odeiam, mas nós vamos fazer o quê? Vamos pregar para elas, porque o Espírito Santo vai colocar em nossa boca o que temos que falar, o que temos que agir, como devemos mostrar o Cristo de Deus na nossa vida. Amém? Então a resposta de Jesus é, gente, não se preocupe com o tempo, não se preocupe com as estações, nem convém você se preocupar. Ai, como será? Irmão, como será? Já está escrito, só você ler na Bíblia. O fim será assim, 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 acontecerá isso, acontecerá aquilo. Há marcos de acontecimentos já marcados e pré-figurados para nós há muito tempo. Mas o que nós temos que compreender, irmãos, que quando esse dia chegar, nós vamos ser levados ao céu, vamos ser arrebatados, vamos ser levados com Cristo Jesus. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, diz a palavra, que estão com Deus, amém? Estes serão os primeiros, mas todos, seja nós, seja no nosso tempo. Pastor, quantas gerações faltam? Gente, escutei esses dias um pregador falando, pregador, tá? Uma pessoa que usa da palavra. Falta 3 gerações para Jesus voltar. Eu falei, misericórdia, irmão. Vejam como está o Brasil, apostasia, irmão. Quem já ouviu eu pregando, já falei várias vezes aqui de John Wesley, já falei aqui de Spurgeon, pregadores ingleses, né, da Inglaterra, que, irmão, na época deles, revolucionário mesmo, se tornaram um país cristão, irmão. Você vai lá hoje na Inglaterra, irmãos, apostasia viva, igrejas evangélicas. Eu falava esses dias até com uma moça, que é a filha do pastor Johnildo, que foi para o exterior. Ela falava, pastor, como fora aqui do país as pessoas são céticas, não creem em Deus, não acreditam no Senhor. Então entenda, irmãos, não é porque houve um grande boom do evangelho no Brasil, cresceu muito o evangelho no Brasil, que isso significa que já está pronta a volta de Jesus. Existe muito a ser feito. Tem muita gente que nem sequer converteu, que só está sendo religioso nos templos. Não é esse o propósito, amém? Então entenda o que o Senhor Jesus diz para eles. Não se preocupem com o tempo. O que é importante é ser cheio, ou seja, seja cheio do que é espiritual. Seja cheio de palavra, seja cheio de revelações. Que revelações? Revelações da onde? Eu pensei que você ia começar aí, The Power the King aí. Querendo revelar para as pessoas aí o que não existe. É triste falar isso aqui, mas é uma realidade que as pessoas estão atrás, irmãos. Então não saia da base. Jesus disse, pare de pensar no natural, para que você viva o espiritual, o sobrenatural, para que você viva com Deus. Amém? Então, para eu poder ser uma testemunha, lembra que eu falei para você, a base do livro de Atos é o Espírito Santo. Não é o apóstolo, não é o Pedro, não é o Paulo. Quem que é a base do Atos da igreja de Cristo? O Espírito Santo. Queremos ver a ação de Deus no nosso meio, sejamos cheios do Espírito Santo. 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu ocultando os seus olhos. Aqui eu creio que é aquela chamada Shekinah de Deus, a presença de Deus, aquela coisa gloriosa. Amém? Onde recebeu o Senhor no céu. Lembrando, tá, gente, que o Senhor subiu ao céu diante dos olhos dos
discípulos. Irmão, Jesus não apareceu e desapareceu igual um fantasma que as pessoas falam. Não, Jesus apareceu diante deles vivo, mostrando provas infalíveis. Tem pessoas que deturpam a palavra. Alguns dizem que os discípulos roubaram o corpo de Cristo do sepulcro, para que eles pudessem continuar uma mentira. Diga misericórdia. É uma mentira contada até hoje por muitos judeus. Então não caiamos nessa mentira. Jesus está vivo, amém? Ele ressuscitou e diante dos olhos de todos ele subiu ao céu na glória do Deus Pai. Amém? Então essa é uma base que nunca pode ser do seu coração. Jesus subiu ao céu. Do mesmo que ele desceu, ele subiu. Perante os olhos de todos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu, ouviste? O que os anjos falaram? Não fique aí, e agora? O que isso quer dizer para nós? Jesus ensinou. Quem de vocês já escutou assim, faça assim, 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 aí você fica parado do mesmo jeito? Alguém de vocês já ensinou alguém assim? Filho, vai lá e faz assim, 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 assim. Aí você termina de falar e continua do mesmo jeito. Né, Marcelo? É para falar, pastor? É para falar, é para você sair pregar, é para você ir fazer. Um dia eu falei com o Marcelo, Marcelo, assim, 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 assim. Ele falou assim, é para me falar? Estou usando um exemplo que ele não tinha entendido, às vezes ele não entendeu, irmãos. O que os anjos falaram? Pare de olhar para o céu e vão pregar. O que vocês têm que fazer? Uma estratégia, o Espírito Santo vai mostrar para vocês como que vai abrir a igreja. O Espírito Santo vai encher vocês para vocês entenderem o que vocês têm que fazer para ganhar almas. Ele vai ensinar vocês como vocês vão chegar nas nações vizinhas. Você está entendendo? Então os anjos falam, gente, vai trabalhar. Fala para o irmão, vai trabalhar. Ai, meu Deus do céu, vocês vão brigar comigo agora? Vai trabalhar, irmão. Olha para o irmão e fala, vai trabalhar. Vai falar, vai trabalhar para Jesus. Fala com fé assim, você está trabalhando para Jesus? Fala, irmão. Então você não quer falar para ninguém, será que eu estou trabalhando para Jesus? É isso que os anjos estão pedindo. Se você não está trabalhando para Jesus, está na hora de começar a trabalhar. Quer dizer, pare de olhar para o céu. Ai, quando o Senhor me buscará? Para esse pensamento de depressão aí, irmão. Para esse pensamento depressivo do inferno em nome de Jesus. Para com esse negócio aí. Vamos olhar para o céu e falar, Jesus, meus olhos estão no Senhor, mas eu estou pregando aqui na terra. Estou fazendo a tua obra aqui. Até que o Senhor venha, eu vou continuar anunciando. Amém? O anjo, irmão, você veja, né? Jesus acabou de subir do céu, o anjo já vem dar nos dedos. Vamos, gente. Pode olhar para o céu e vamos pregar. Vão orar, vocês têm que se reunir, senão vocês não vão ser cheios do Espírito Santo. Porque tem gente que não é cheia do Espírito Santo. Vem num culto, falta 50. Vem na Santa Ceia e falta 30. A pessoa não busca Deus, não se envolve, não se reúne. Como vai ser cheia? Como é que vai ter comunhão? Tem gente que entra muda e sai calada. Por quê? Porque não tem comunhão com Deus. Pessoa vazia de Deus. Pessoa vive triste, amargurada, triste. Você pergunta, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, bom dia. Pessoa azeda, irmão. Quem é de Jesus é feliz, irmão. Fala assim, eu vou parar de ser azedo. Tem gente que ficou azedo porque eu falei isso. Já deu errado aí. Fica azedo não, irmão. Fique feliz, você é de Jesus. Amém? Versículo de número 12. Então voltaram para Jerusalém, fazendo o quê? Obedecendo. Chegaram ao monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram no cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Por favor, todos estes perseveraram unanimemente, reclamando, murmurando, mexericando, brigando, falando mal do outro. Pedro, a culpa é sua, a culpa é não sei do quê. O que eles fizeram, irmão? Se reuniram para fazer o quê? Para orarem e suplicarem. Quem estava junto? Com as mulheres. E Maria, mãe de Jesus, com seus... Você entendeu aqui que Maria já não está sozinha? Você entendeu que Maria está acompanhada de seus filhos, irmãos de Jesus? Aqui, se alguém... Até esses dias me perguntaram, está aqui uma resposta. Todos que estavam orando ali, Maria estava presente nesse dia, mas os irmãos de Jesus também estavam. Jesus pregou em vida para eles, eles não deram crédito, mas depois que Jesus ressuscitou, eles creram. Tem gente que só vai acreditar quando vê a obra feita na sua vida, concluída.
Então entenda, irmãos, tem gente que vai lembrar, puxa, fulano foi de Deus. Fala teu nome. Jefferson foi de Deus. Olha, vamos seguir os passos do Jefferson, vamos seguir os... Você entendeu a expressão que eu estou usando? Não é tomar o lugar de Jesus, mas quando viram que Jesus cumpriu-se as palavras que ele disse, até eles começaram a buscar o Espírito Santo. Buscaram a crer em Cristo Jesus. Amém? Bom, para a gente ter uma base aqui, o Salmo 133, 1 e 3, leia com a gente aqui, ó. Salmos 133, do 1 ao 3. Vamos junto. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida. O que acontece quando o povo de Deus se reúne para buscar o Espírito Santo, irmão? Deus ali envia um óleo. O que é o óleo para nós? Unção. A unção que desce. Entenda, o sacerdote colocado aqui no texto chamado Arão, porque dele vinham os sacerdotes. Da família de Moisés, da família de Arão vinham os sacerdotes. O pastor está pregando com uma unção de Deus, e essa unção vai sendo derramada sobre você. E nessa unidade, Deus ordena, leia por favor a última linha, e ordena a bênção, a vida para sempre. Essa unção é para sempre. Essa unção de unidade. Tem importância estar unido na igreja? Tem importância de estar na igreja? Ah, eu não preciso estar na igreja para ser de Deus. Precisa ou não precisa? Precisa. Um salvo não precisa dizer que vai para a igreja para dizer que é salvo, mas um salvo quer estar na igreja. Amém, irmãos? Vamos voltar a Atos dos Apóstolos, versículo 15 agora. Naqueles dias, se levantando Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase de quantas pessoas? 120 pessoas. Era milhares de pessoas. Quem lembra do Sermão da Montanha? Lembra? Quantas pessoas tinham lá? Lembra ou não? Cerca de 5.000 pessoas, e se contarem mulheres e crianças. Porque o Sermão da Montanha foi pregado, depois teve a multiplicação dos pães e peixes. Jesus não iria despedir a multidão sem comer. Então eu penso com vocês aqui, irmão. 15.000 pessoas foram alimentadas por Jesus com pão do céu e pão da terra. Presta atenção. 15.000 pessoas alimentadas com pão do céu e pão da terra. Poderia ter mais pessoas, tá, gente? Poderia ter mais. Ou poderia ter menos. Não estamos aqui só prefigurando um entendimento. Se nesse momento que Jesus ressuscitou só tem 120, isso significa o quê? Que muitos só viveram o milagre. Muitos só comeram o pão que enche o ventre, mas não comeram o pão que é Cristo. Isso nos faz entender, irmãos. Claro que eu estou falando de um sermão, né? E quantos outros sermões teve? Quantas outras pregações Jesus teve? Quantas multidões vinham na casa? Lembra Jesus em casa? Uma multidão veio para a casa dele ouvir a pregação. Foi descido um homem dentro da casa dele pela cobertura, lembra disso? Não tinha espaço para passar com o homem ali, irmão. Quer dizer, muitas multidões ouviram Jesus, mas só tem 120 buscando a Deus. Entenda, não são muitos que querem Jesus. Em qual das estatísticas você vai estar? Dos muitos que só querem a bênção, ou dos poucos que querem ser cheios? É uma resposta que você tem que dar. Qual estatística você vai fazer parte? Eu quero estar aqui no meio dos 120, irmão. Mas, pastor, no meio de 120 pessoas, pensando em tantos bilhões de seres humanos no mundo, pastor? Na época não tinha tudo isso, é claro, né? Mas vamos trazer para os nossos dias. Se só 120 pessoas estão buscando a Deus, eu quero ser uma das 120. Ah, pastor, mas vamos criar alguma coisa para trazer 5 bilhões de pessoas. Não vai resolver, irmão. Criar coisas que Cristo não falou não resolve. É o evangelho que muda pessoas. Amém, irmãos? Amém, queridos? Termine. Aí diz o versículo de número 16, perdão. Varões, irmãos, convia que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo prediz pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco, alcançou sorte neste ministério. Quer dizer, ele teve uma grande oportunidade de andar com Jesus, né? O Judas. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. O que é galardão? Recompensa. Iniquidade é o quê? Então, quer dizer, recompensa do pecado. Qual foi a recompensa? Ele comprou um pedaço de terra com esse negócio, ou um pedaço de terra foi comprado com esse prêmio do pecado. Aí diz, precipitando-se, ou seja, enforcando-se, ele mesmo se precipitou, ele se colocou nessa situação e rebentou-se
pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Diga misericórdia. Esse homem teve uma oportunidade como eu e você, irmão, de ser discípulo de Jesus. Mas ele não conseguiu perdoar a si mesmo. Pedro errou ou não errou? Mas ele conseguiu se perdoar. Você já perdoou tanta gente, mas você não se perdoa. O seu pecado foi cravado na cruz com Jesus. E o sangue dele foi foi derramado para que você fosse tirado do pecado, para que o teu pecado não existisse mais. Não se condene mais, você é uma bênção. Amém? Você é uma bênção de Deus, saia desse pensamento. 19. Isso foi notório a todos os que habitaram em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo será chamado do quê, gente? Aceldama. Isso é campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco o testemunho da ressurreição. E apresentaram 2, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e então Matias, leia, e orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tem escolhido. O que eles fizeram depois da oração? Para que tome então parte deste ministério e apostolado, que Judas se desviou para ir para o seu próprio. Irmão, o Judas que se desvia deixa lugar para outro que vai vir fazer com santidade. O Judas que se desvia vai dar espaço para quem quer pregar com verdade, que quem quer ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então é natural, não era algo que nós queríamos, mas vamos ver muitos pastores caindo. Veremos obreiros caindo. Isso quer dizer, irmãos, que quando alguns saem, Deus sempre levanta alguém de verdade. Amém, Jesus? Fique preocupado. Fulano deixou, é porque esse fulano não quer mais estar com Jesus. Mas eu quero. E se prepare que pode ser você. Deus está ouvindo um amém aqui, hein? Leia o finalzinho, e lançando sorte, ou seja, eu voto em Matias, eu voto no Barsabás. Eles foram fazendo nesse voto, e caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Eu, em outra oportunidade, vou contar para vocês, que até nesse dia aqui, foi levantado o apóstolo chamado Matias, só que havia um conceito e uma preparação para tal. Lembra que o Pedro falou? Nós vamos levantar alguém, só que esse alguém tem que ter caminhado conosco. Entende, irmãos? Às vezes nós nem entendemos, mas há um missionário R.R. Soares se levantando no nosso meio, pessoas que estão com a gente. Você entendeu o que eu falo? Alguém, um apostolado, um ministério grande, de cura, de libertação, de salvação, de pregação do evangelho, pessoas que vão se levantar. Existiram muitos Pedros, Paulos, existiram muitos R.R. Soares, amém? Existiram muitos Leonard Haverhill, Spurgeon, John Wesley, quantos pastores que serviram a Deus com sua vida, quantos homens de Deus, John Bunyan e tantos outros, pregadores, lembra do Davi Miranda, grande missionário Davi Miranda, pessoa que prega a palavra, claro que um estilo diferente de pregação, mas falando de Jesus, e nesse tempo vai se levantar. Estamos precisando, tenho ouvido o pastor Jaime orando e falando: Senhor, levante para nós sucessores. O que é um sucessor? Alguém que vai continuar a obra que está feita, que não vai mudar a obra. Veja que algumas denominações, até falei de uma que eu acabei de falar do nome de um líder aqui, que quando o líder morreu, a igreja totalmente mudou, quase acabou a igreja. Ou seja, irmãos, nós não podemos sair da onde? Da palavra. Os sucessores têm que continuar onde? Na palavra, no mesmo ensinamento, sem mudar, sem acrescentar nada, continuar pregando o evangelho. Quem entendeu, diga amém. Tem algum conceito que eu queria falar, mas não vai dar tempo de falar. Hoje nós não escolhemos sorte. Por exemplo, reúne aqui os obreiros. Gente, nós vamos escolher quem vai ser o novo obreiro da Igreja da Graça em Pato Branco. Eu voto na Fernanda. Quem vota na Fernanda também? Nossa, só a Adresse. Você entendeu que se fosse assim, vocês votariam só por afinidade. Então entenda, irmãos, que hoje quem chama alguém é o Espírito Santo. Lá em 1 de Timóteo 3, ali dá a descrição de como deve ser o obreiro de Jesus, o pastor de Jesus. Amém? Até esse dia você vê essa forma de critério. Mas após isso aqui, que a igreja é cheia do Espírito Santo, quem define quem entra, quem sai, é o próprio Senhor. Quem entendeu, diga amém.
Deu para entender o começo da história da igreja? Deu para entender? Bastante pontos importantes para nós. Não saiamos de Jerusalém, não saiamos da palavra. Curve a cabeça. Pai, que nossos corações, ó Deus, jamais se desviem. Que nós permaneçamos no